Olá pessoal, aqui é o professor George falando de novo com vocês. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver um assunto que é bem utilizado aí no dia a dia, no mundo real, é, em equipamentos, em sistemas que usam princípios da mecânica, tá? Que é a tração em fios, tá? A força de tração em fios. Por que isso? Porque, pessoal, esse tipo de mecanismo ele é muito utilizado para transferência de forças entre dois pontos, né? Então, se você olhar por aí, você vai ver que a gente encontra cordas e fios tensionados em todos os lugares, né? Desde a corda do violão, né? Até um guindaste de construção e até mesmo nos motores dos carros, né? Porque se você observar, todo motor de carro, moto, etc., tem um sistema de polias no qual tem uma correia ou então uma corrente que transfere força entre dois pontos através de um fio, né? Pode ser considerado um fio, que está tensionado, certo? Então, pessoal, vamos entender um pouco melhor o que é esse mecanismo de tração, né? De força de tração entre fios, tá? Muito bem, pessoal. Olha só, a força de tração, pessoal, quando um corpo ele é puxado por um fio, ele fica sob a ação de uma força, tá? Essa força é chamada de força de tração. Ela é aplicada pelo fio ao corpo e é representada pela letra T, tá? Como vocês podem ver aqui. Ó, aqui a gente tem um corpo pendurado, tá? Aqui é como se fosse um teto pendurado por um fio. E esse corpo está sofrendo uma força de tração, tá? Ela é representada pela letra T. Ela tem sempre a direção igual à direção do fio onde ela é exercida. E o sentido é sempre no sentido de puxar o corpo solicitado, tá certo? Bem, no dia a dia, pessoal, a gente tem fios que são fios reais, né? Então, quando a gente, por exemplo, tenta puxar um carro que está com problema de motor por outro carro, né? A gente amarra uma corda atrás do carro que está funcionando e amarra a ponta da corda no carro que a gente quer guinchar, né? Não é recomendável fazer isso, tá? Porque para guinchar carros a gente precisa de um braço próprio para guinchar carros, tá? É perigoso guinchar carros com cordas comuns. Mas se a gente, por algum acaso, uma situação de emergência, tentar fazer isso, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu carrinho, o primeiro carro aqui, né? Vou colocar o farol dele para frente. E aí eu amarro a corda atrás dele para guinchar o meu segundo carrinho aqui, tá? Que tá com problema no motor. A força de tração, nesse caso, pessoal, tendo em perspectiva o carro que está sendo guinchado, né? Vai estar puxando para frente aqui na direção do fio, tá? E no sentido de puxar o objeto, tá certo? E se, por exemplo, ó, nesse sistema aqui eu tivesse essa bola aqui, pode ser uma bola de ferro, de metal, de qualquer coisa, tá? Encostada na parede. Bem, esse sistema, né? Se eu tivesse encostado na parede, ficaria dessa maneira aqui. Aqui eu teria uma parede, ó, né? Aí eu amarraria a corda aqui no canto. A bola ficaria encostada aqui, né? Encostadinha aqui na parede. E a força de tração, ó, sempre na direção do fio, né? E no sentido de puxar o objeto. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. Mas voltando ao exemplo lá, ó. Na vida real, a gente tem cordas e fios que são que tem um peso e eles têm uma certa elasticidade, tá? Então, por exemplo, quando esse carro puxar esse outro aqui, essa corda lá vai dar uma esticada, né? E ela vai ficar com uma certa barriga, né? Porque ela tem um peso próprio, certo? Na maioria dos exercícios de física, pessoal, a gente usa o que a gente chama de fio ideal, tá? O que é o fio ideal?
É um fio, pessoal, que a massa dele é considerada zero, aproximadamente zero, tá? Ou considerada zero. E que ele não é extensível, ou seja, ele é inextensível, tá? O que é que isso significa? Isso significa que ele não estica e nem se contrai, tá bom? Por que isso? Porque desprezando essas duas características dos fios, fica mais fácil de resolver exercícios de física, tá? A gente pode aplicar o fio real, o fio ideal, em algumas situações reais, né? Para a maioria delas, no caso. Algumas vezes não dá para desprezar o peso do fio, né? Como, por exemplo, numa tirolesa. Quem sabe o que é uma tirolesa? Tirolesa é quando eu tenho duas montanhas e eu estendo um fio de uma montanha para outra, né? A gente vê que o fio ele faz uma barriga bem grande. Por quê? Porque é uma distância muito grande e o fio, né, numa distância muito grande, geralmente é um cabo de aço, ele tem um peso que deve ser considerado, tá? Num sistema como esse. Já, por exemplo, para guinchar um carro aqui, talvez dê para utilizar, dê para considerar o fio como o fio ideal, né? Porque a massa da corda pode ser desprezada, né? Em relação à massa dos carros, né? Comparado com a massa dos carros, tá certo? Aí depende de caso a caso de cada situação. Mas enfim, vamos continuar então. Ó, como é que eu utilizo essa noção de tração em exemplos, né, do dia a dia? Vamos fazer um exemplo então aqui para a gente poder entender um pouco melhor, né? Vamos supor então que a gente tem aqui um sistema, né? Vou fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor aqui então que a gente tem um sistema que são dois blocos, tá? Uma massa, que eu vou chamar de massa A, igual a 4 kg, que está ligada a outra massa, que eu vou chamar de massa B, igual a 6 kg, que está sendo puxado por uma força F igual a 30 newtons, tá? Bem, a pergunta é, qual a aceleração que os corpos possuem, tá? Então, ele quer saber aqui, ó, qual a aceleração dos corpos, tá? De cara, eu já vou dizer logo para vocês que a aceleração do corpo A e do corpo B é a mesma. Por quê? Porque eles estão ligados por essa corda. E ela é inextensível, ou seja, ela não estica. Então, a distância entre eles não varia, né? Se ele está sendo puxado por essa força aqui, isso significa que quando esse aqui acelerar, esse aqui vai acelerar junto com a mesma aceleração, tá? Analisando a força de tração, a transferência de força aqui nesse fio, pessoal, a gente vai ver que, por exemplo, aqui a gente tem uma força de tração puxando esse fio aqui, tá? Que eu vou chamar de tração B. E aqui também a gente tem uma força de tração puxando o corpo B, que é a força de tração feita pelo corpo A, tá? Que outras forças a gente tem nesse sistema? Bem, a gente tem aqui a força peso, né? Que é o peso de B. A gente tem também a força peso, que é o peso de A. A gente tem aqui para cima a força normal, que é a normal de B. E a gente tem aqui para cima, vai ficar aqui em cima aqui um pouco, a normal do corpo A, tá? Se eu quero saber a aceleração, né, desses corpos, pessoal, para esse caso aqui, para esse sistema, eu posso considerar que esse sistema aqui, ele vai agir como um corpo só, tá? Então, para resolver isso aqui, eu vou dizer o quê? Eu vou usar segunda lei de Newton, segunda lei, né? Todo mundo lembra lá, força é igual a massa vezes aceleração. Como isso aqui é um sistema só, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as massas, tá? Então, eu vou dizer que a força, que é 30 newtons, é igual a massa A mais a massa B,
vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, né? A massa A é 4, a massa B é 6. Tá? E aqui, ó, 4 com 6, 10, né? Aqui vai ficar 30, 10 vezes A. 10 está multiplicando, passo para baixo dividindo, continuando aqui, tá? Vai ficar aqui A é igual a 30 dividido por 10. 0 com 0, corta, 3 sobre 1 é 3, a aceleração então é 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? É assim que se resolve esse tipo de exercício. Bem, essa situação aqui é a mesma situação aqui dos dois carrinhos que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, olha, se eu tenho dois corpos puxados por um fio, aí se eu puder considerar esse fio como um fio ideal, ou seja, que a massa dele é desprezível e que ele é inextensível, eu posso aplicar direto a segunda lei de Newton, tá? Então dá para mim saber, por exemplo, se esse carro puxando esse carro, essa corda vai aguentar a força que vai ser exercida, né? O que é que acontece, geralmente? É que as pessoas tentam guinchar um carro por outro, né? Utilizando uma corda, só que na hora de puxar o carro, o que é que acontece com a corda? Ela arrebenta, né? E aí, quando ela arrebenta, ela pode causar acidente, porque ela está tensionada, ela pode acertar alguém, pode pegar, inclusive, no próprio carro, quebrar o carro, né? Então, por isso que não se recomenda utilizar cordas, tá? Existe um guincho aqui que você usa para carros, que é próprio para isso, que na verdade é uma barra de ferro, né? E aí a barra de ferro ela não corre o risco de arrebentar, né? E nem de, por exemplo, o carro da frente frear e o carro de trás não ter tempo de frear, né? Porque a distância aqui geralmente da corda é curta. Então é por isso que não se pode utilizar, tá? Mas, como eu disse, numa emergência, você pode calcular, por exemplo, né, a força de tração da corda e ver lá na especificação da corda se a corda aguenta a tração que você vai submeter a ela, né? Quando você compra a corda vem dizendo ali que ela aguenta tanto de força de tração, tá? Vamos fazer outro exemplo, então, para a gente entender um pouco melhor esse conceito. Olha só. Vou pegar uma folha nova aqui para a gente, tá? Vamos supor que agora a gente tem um canto, tá? Um canto de mesa, um canto de parede, tá? E nesse canto a gente tem uma quina, né? Não sei como é que vocês chamam aí. A gente tem um corpo A, a gente tem um corpo B. Calma, ele não está flutuando, né? Só estou desenhando ainda. E aqui a gente tem uma polia. O corpo A está ligado ao corpo B por uma corda, tá? E nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma força de atrito aqui, que eu vou chamar de FAT, tá? Eu tenho aqui uma força peso, que é o peso de B. Eu tenho aqui uma força de tração, que é a tração de A, né? Eu tenho aqui uma força de tração também. Aqui eu tenho o peso de A. E aqui eu tenho a normal, né? De A. Tá certo? Eu sei que a força de atrito aqui vale... Deixa eu ver aqui. Que a força de atrito vale 14. Deixa eu só conferir o exercício. A força de atrito aqui vale 14. 14 newtons, tá? A força peso, ela vale... Nesse caso aqui, a gente tem um corpo que tem a massa de A. A massa de A é 7. Aqui a massa é 7, né?
Então, a gente vai considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E a massa do corpo A é igual a 7, MA é igual a 7 kg, e MB é igual a 3 kg, tá? De modo que o peso em A é massa vezes gravidade, né? Então, é 7 vezes 10, que vai dar 70 newtons. E o peso em B é a massa de B vezes a gravidade, né? Segundo a lei de Newton, 3 vezes 10, que vai dar 30 newtons. Muito bem. Como é que a gente resolve isso aqui agora, pessoal? A gente resolve novamente considerando que isso aqui é um sistema que está unido, né? A distância entre os dois blocos não vai mudar, porque o fio ele é considerado um fio ideal, inextensível, né? Então, a aceleração desse corpo aqui, ó, que eu vou escrever como A, ela é a mesma aceleração desse corpo aqui, tá? Que eu vou colocar bem aqui assim, ó, que também é A. Então, eu posso aplicar a segunda lei de Newton com um adendo só, né? Que você tem que prestar atenção. Nesse sentido aqui de queda, tá? Eu vou somar as forças, tá? Tudo que estiver apontando no sentido da corda descendo, eu vou somar. E tudo que estiver apontando no sentido da corda subindo, eu vou diminuir, tá? Como é que vai ficar isso? Como é que eu vou montar minha equação? Aplicando, obviamente, o princípio fundamental da dinâmica, né? Que é a segunda lei de Newton, tá? Olha só. Eu vou ter, então, que tração mais, né, positivo, mais peso em B, menos, aí agora voltando, né, menos tração, qual é o outro que tem aqui para cá, apontando para cá? Menos a força de atrito. É igual, e aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou somar as massas, né? Massa A mais massa B vezes a aceleração, que é a mesma para as duas, tá? E aí eu montei minha equação. Agora eu resolvo minha equação, né, pessoal? Olha só. Aqui eu tenho que mais tração menos tração, corta, né? Então eu vou ter, então, que o peso B menos a força de atrito é igual a massa A mais massa B vezes a aceleração, tá? Qual é o peso de B, pessoal? 30 newtons. Qual é a força de atrito? 14 newtons. Qual é a massa de B? De A, né? 7 quilogramas. Mais a massa de B, 3 quilogramas. Vezes a aceleração, que é o que a gente está querendo achar, né? Como é que vai ficar isso aqui? 30 menos 14 dá 16, né? 7 mais 3, 8, 9, 10, né? Vezes a aceleração. Aí você vai pegar o 10 que está multiplicando, passa dividindo, então a aceleração é igual a 16 sobre 10. Corta o zero, move a vírgula para frente. Eu tenho que a aceleração é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essa, então, é a resolução desse nosso segundo exercício sobre força de tração. Isso aqui também é muito utilizado, né, pessoal? É o caso, por exemplo, do guindaste, né? Quando eu tenho um guindaste, eu tenho um fio que está carregando alguma coisa pendurada, né? E aí eu consigo descobrir a força de tração ou aceleração analisando esse sistema, tá certo, pessoal? Bom, essa aí foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado, né? Para aprender a resolver exercícios do tipo e também a localizar aí na sua vida real onde você pode encontrar sistemas do tipo, tá? E é isso aí. Por hoje é só. Espero que a gente possa agora ser capaz de lidar com algumas dessas situações, tá certo? Até a próxima, pessoal.